João, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, gravem bem isso aí, gente, um rapaz, com 5 pães de cevada e dois o quê? Peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, grave isso também, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Então, qual era a quantidade de pão que cada um comeu, gente? Conforme a fome, né? Então, quanto mais fome, mais pão, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Meu querido, né, eu já compartilhei algumas vezes que quando às vezes eu leio um texto como esse, eu gosto de me imaginar naquela cena, uma multidão e um dilema. Aí tinha um problema, porque de um lado o povo estava como? Com fome. Do outro lado, qual era a quantidade de alimento que tinha ali? 5 pães e 2 peixinhos. E esse relato ele está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas sabe o que eu acho muito interessante? É que João, ele traz alguns detalhes que os outros não trouxeram. O primeiro detalhe que João traz é que ele cita que havia um rapaz ali, um menino, um jovem, com esse cesto com 5 pães e 2 peixinhos. E outro detalhe que João apresenta é que dos 4, ele é o único que usa a expressão peixinho no diminutivo. Então, dá para você imaginar o tamanho desses peixes? Às vezes eram uns lambarizinhos para alimentar uma multidão, de quantas pessoas? A Bíblia veio dizer 5.000 homens, Se não me engano, Mateus ele vai usar também, uma explicação dizendo assim, que as crianças e as mulheres não eram contadas. Então, pense, se em cada família ali tivesse o homem, a esposa e um filho, no mínimo ali eram quantas pessoas? 15.000. Agora, pensa comigo, naquela época o povo tinha pouco filho? Não. Então a gente pode imaginar que a quantidade era muito maior. Talvez 25.000 pessoas, Vamos imaginar, é um estádio, não é? Lotado. E é interessante que quando aquelas pessoas chegam ali, Jesus ele vai dizer, a palavra vai dizer que Jesus tem compaixão daquelas pessoas, porque elas eram como ovelhas sem pastor.
E o que é mais interessante é que Jesus se preocupa ali não só com a necessidade espiritual, ele prega, ele alimenta as pessoas com a palavra, mas eles também tiveram necessidade do pão físico. E o que eu quero dizer é que você, se você parar para pensar, a fome ela atrapalha a gente de aprender, não é verdade? Isso já foi comprovado, isso é feito estudos aí para o pessoal até saber, como que organiza a merenda escolar. Então, Jesus não queria que nada atrapalhasse aquele povo de aprender a sua palavra. Jesus não queria que aquele povo tivesse algum incômodo ali para aprender. Porque depois, se eles não aprendessem, se eles não permanecessem, ele sabia que ele já tinha entregado tudo. E então ele faz essa pergunta para Filipe: e aí, onde é que nós vamos comprar comida para esse povo? E aí eles encontram ali, um rapaz, um jovem, no meio de uma multidão, com um cesto, com 5 pães e 2 peixinhos. E aí o engraçado é que André, um dos discípulos de Jesus, diz o quê? O que é isso para tanta gente? O que é isso diante da necessidade? Eu quero dizer, querido, que Deus, Ele é criativo. Deus, Ele tem as suas formas de fazer os seus milagres. Existem momentos que Ele fez o pão chover do céu, como lá no deserto, porque não tinha o pão ali naquele momento. Mas existem momentos que Ele vai pegar aquilo que está no nosso meio e com aquilo vai fazer um milagre. Existem momentos que Ele vai pegar aquilo que você possui, aquilo que você carrega, e com isso Ele vai alimentar uma multidão. Então é por isso que a primeira coisa que nós precisamos aprender é valorizar aquilo que nós carregamos, a presença que habita em nós, o dom que foi derramado em nós. Por quê? Porque aquilo é poder de Deus para alimentar uma multidão, para alimentar quem está precisando. Então o que eu digo nessa noite para a igreja que está reunida aqui, é como Paulo disse para Timóteo: não despreze o dom de Deus que há em ti, não negligencie o dom de Deus que há em ti. E talvez você olhe para você e pense assim: eu não tenho nada, é tão pouco. Mas eu quero dizer, esse pouco que Deus pode usar para alimentar pessoas que estão famintas. Confie no poder multiplicador do Espírito Santo. Amém? Não despreze, querido, aquilo que o Senhor confiou a você. Querido, talvez você olhe para alguém aqui trazendo a mensagem e pense assim: eu não sei falar tão bem como fulano. Mas, querido, tem muita gente que fala nós vai, nós foi, e Deus usa com poder e graça e misericórdia. Porque não é sobre, querido, formas de falar, é sobre como está o nosso coração diante do Senhor. E às vezes a gente tem a tendência de menosprezar aquilo que o Senhor colocou em nós, e a gente faz, sabe o quê? Como aquela criança que se envergonha do seu lanche simples e esconde a sua lancheira, porque olha para o lanche do coleguinha: nossa, o lanche do coleguinha está mais bonito, está mais diversificado. Eu vou esconder minha lancheira aqui e vou falar aqui: não estou com fome. Só que deixa eu te dizer uma coisa: é aquele alimento simples que você carrega, você não pode esconder mais. É tempo de você expor esse alimento, é tempo de você mostrar o seu cesto com os seus 5 pães e 2 peixinhos. E cuidado, porque existem vozes tentando nos fazer desprezar
aquilo que nós carregamos. Nessa passagem que a gente leu aqui, você sabe quem que menosprezou? Um dos discípulos de Jesus. Não, o que é essa quantidade de alimento para essa multidão? O que é esse 5 pães e 2 peixinhos, no diminutivo, para essa grande multidão? E quantas vezes, querido, você começa a ter um relacionamento com Deus, Deus começa a ministrar coisas ao seu coração, e algumas vozes vêm dizendo: o que é essa sua simplicidade diante do que a igreja precisa? O que é essa sua... Não, para com isso, é novo convertido. Para que você vai falar de Jesus lá no seu trabalho? Para que você vai começar um GC? Não. Para que você vai fazer algo para Deus se o que você tem é tão pouco? É porque eu confio no poder multiplicador de Jesus. Então, querido, que a gente não venha a escutar essas vozes que tentam nos fazer desprezar aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos confiou, mas que a gente possa chegar com o nosso cesto e apresentar ele para Jesus. Como aquele menino, ele entregou o cesto. E o que Jesus fez? Jesus valorizou o que aquele menino carregava. Porque a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Deu graças. E a gente, muitas vezes, perde um pouco o nosso senso de propósito. O que é esse senso de propósito? A gente não entende o porquê que nós estamos em alguns lugares. Por que você está aqui nessa igreja, meu querido irmão, minha querida irmã? É só para sentar num banco, pôr uma roupa bonitinha, vir assistir o culto e ir embora, acabou? Cantar uns louvor bonito, abençoado, chorar, falar, nossa, que música que me toca, e acabou? É só isso? Quando você chega lá no seu local de trabalho, você acha que você só está lá porque você precisa de um salário todo mês cair na sua conta? Por que você está lá na escola? É só para passar de ano? Não importa se é honestamente ou se é colando, o que importa é passar de ano. Por que você está lá na sua faculdade? É só para conseguir um diploma e falar, eu formei? Ou no curso que você está fazendo, é só para você passar por lá e acabou? Por que você tem a empresa que você tem? É só para você ganhar dinheiro? Ou para você ser um instrumento para abençoar as pessoas, os trabalhadores que ali estão? Você está na sua faculdade, lá na sua escola, é para abençoar os seus colegas. No trabalho é para abençoar os seus colegas, é para abençoar o seu patrão, o seu chefe. Não ficar falando mal, reclamando do emprego o dia todo. Essas são as conexões que Deus faz na nossa vida. E talvez você esteja perguntando o que isso tem a ver com a mensagem. É porque Deus vê o que a gente não vê, e Ele nos coloca em lugares onde a gente muitas vezes não sabe a necessidade ou a fome das pessoas que estão ali. Mas Ele sabe. Ele sabe. Ele, querido, imagine uma visão panorâmica. Deus enxergando o que a gente não enxerga e colocando a gente em lugares onde a gente nem imagina que a gente vai ser bênção ali para outras vidas. Meu querido visitante que se encontra aqui nessa noite, talvez você passou por a porta dessa igreja várias vezes. E você pensou, um dia eu vou visitar aquela igreja, um dia eu vou fazer uma visita para aquele pessoal.
E talvez esse dia chegou, esse dia é hoje. Você está aqui porque Deus está te colocando num lugar e conectando, porque aquilo que você carrega é importante para esse ambiente. Na mesa tem pão, tem alimento, mas também tem serviço, tem compartilhar. Mais uma vez eu repito, Jesus, ele teve compaixão daquela multidão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. E aí ele manifesta a sua bondade, a sua compaixão, alimentando uma multidão. E aí ele coloca um menino ali como instrumento dele, só para compartilhar a sua cesta. O que eu entendo com isso, querido? Deus, ele quer manifestar a bondade dele nessa cidade. Deus, ele quer manifestar a bondade dele lá no seu trabalho, na sua escola. E talvez você seja o instrumento para isso, para a manifestação da bondade, da compaixão dele. E aí, vale para nós a mesma palavra que Mardoqueu disse para Esther. Quem sabe não é para um tempo como este que você foi colocada como rainha? E parafraseando, trazendo para os nossos dias, quem sabe não é para um tempo como esse que você foi colocado nessa igreja, que você foi colocado lá no seu local de trabalho, lá na sua faculdade, lá aonde, na sua família. Sabe, existem frases que me marcam, e as pessoas que dizem essas frases muitas vezes nem se lembram, né? E um dia, em um GC, né, o Mateus, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque olhando pela ótica humana, você escolhe a igreja que você quer congregar, não é verdade? Você escolhe o trabalho que você quer, não é? Mesmo que às vezes é o que aparece quando você está precisando, mas você pode dizer não, né? E continuar desempregado, não é? Você escolhe a faculdade que você quer, mas a família que você foi plantado, você não escolheu, não. Quando você menos imaginou, você já estava lá. Então, se tem algo que você não pode, né, se questionar, é se realmente era para você estar na família que você está. Talvez sua família é cheia de defeito, é toda torta, mas talvez você está ali porque você tem um cesto com pães e peixes para alimentar aquelas pessoas famintas ali. Em todo lugar vai haver gente faminta. Em todo lugar vai ter gente faminta. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala isso, só para lembrar ela. Fala assim: em todo lugar tem gente faminta, viu? E o alimento que você carrega não é só para você, não. O alimento que eu carrego não é só para mim, não. É para abençoar outras vidas. Ainda que esse alimento aos seus olhos humanos pareça insuficiente, insignificante, ele não é só para você, não. Tem gente precisando ser alimentada, e você carrega esse alimento. Eu quero dizer uma coisa que a gente aprende com Jesus, é o poder da gratidão. E Jesus, quando ele pega aqueles pães, em nenhum momento ele reclama porque era pouco, porque ele já sabia o que ia acontecer ali. Sabe o que ele faz? Ele começa, antes do milagre materializar, ele começa a agradecer. Ele vai dizer que ele pega o pão e dá graças, agradece.
para nós, o que isso nos ensina nessa noite? Para nós, o que isso vem nos mostrar? É que a gente precisa agradecer por estar na casa do pão. Eu sei, querido, que existem muitas pessoas aqui que precisam se despertar para entender o que está carregando. Mas eu louvo a Deus pelas que têm entendido e têm se prontificado. Eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo neste lugar. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que tem acontecido neste lugar. Porque ou você escolhe olhar para o que está dando errado, ou você escolhe olhar para o que está dando certo. E quando você olha para o que está dando certo, você agradece e você percebe a multiplicação de Deus. Então eu prefiro agradecer, querido, porque se despertam pessoas neste lugar dispostas a compartilhar os seus pães e peixes. E é tão bom fazer parte de uma família onde há cooperação. Uma família que entende que o milagre vem de Deus, mas que apresentar o cesto é responsabilidade nossa. E aí, queridos, quem tem compartilhado seus cestos tem visto milagres. Você tem visto milagre lá no seu GC, você tem visto milagre no seu ministério, você tem visto milagre lá na sua família, que você apresentou o seu cesto a Ele. E por fim, a gente precisa confiar aquilo que nós carregamos a quem pode multiplicar. Ou seja, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, para os discípulos, era um BO. O que eu vou fazer com isso diante do tanto de gente que está com fome? Para Jesus, era só a matéria-prima de um milagre. A gente precisa aprender a olhar para aquilo que nós carregamos em Deus como matéria-prima para Ele fazer os seus milagres. A gente precisa confiar, querido, que aquilo que nós possuímos, quando nós confiamos a Cristo, que é o multiplicador, que é aquele que reconhece o valor daquilo que nós carregamos, ei, querido, vai acontecer milagre, vai ter gente sendo alimentada. Talvez um conselho, uma palavra que você liberou para uma pessoa um dia, aquela pessoa foi tão edificada que ela compartilhou aquilo com outro, e foi compartilhando com outro, e você nem imagina onde que chegou isso, mas chegou em alguém, e alguém foi abençoado por uma palavra sua. Tem um ditado muito popular que diz o seguinte, que o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Você sabe quem disse isso? Não, mas você sabe que alguém disse isso e chegou até você, não é? Então, uma frase simples que alguém disse chegou a muitas pessoas. Algo simples que você está olhando e pensando como simples, vai chegar a muitas pessoas que você nem imagina, vai tocar muitas vidas que você nem imagina, pelo simples fato de que, quando as circunstâncias te mandaram calar, você abriu a sua boca, você apresentou o seu cesto. A gente vê na Bíblia a história de Ana, uma mulher que era constantemente humilhada, por quê? Porque não tinha filho. E aí então Deus faz um milagre na vida dela e ela tem o seu filho, Samuel. E o que é que Ana faz com Samuel? Quando ele desmama, entrega para Deus. Para a sua rival Penina, provavelmente aquilo ali era pouco, era um filho. Nossa, tem um filho, está entregando ele. Grande coisa, não dá nem para formar um exército com uma pessoa.
Para Ana, que viveu o tempo de esterilidade, Samuel era tudo para ela, era sua fonte de alegria, era a materialização de um tempo, né, que estava se findando e um novo começando, que era o tempo da alegria. E aí ela escolhe entregar o seu pouco para o serviço do Senhor. E sabe o que acontece? Samuel, ele é um grande instrumento de justiça na nação de Israel. Samuel abençoou muitas vidas, levantou reis, destituiu o rei. Então, assim como Ana, entregue o seu pouco e veja o que Deus vai fazer com o seu pouco. Existe um princípio que nós falamos, que é o princípio da mordomia cristã. Talvez isso está soando estranho para você, porque sempre que você ouviu, né, essa palavra mordomia, você pensou que era o quê? Vida boa, privilégio, não é? Não, fulano está na mordomia. Mas mordomia, na verdade, é a gente entender que nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, que a gente só está cuidando. E como que a gente vai ser mordomo? É perguntando para o dono: como o Senhor quer que eu use aquilo que o Senhor me confiou? Jesus, o meu trabalho foi o Senhor que me deu. Como o Senhor quer que eu vou me mover naquele lugar? A minha faculdade, passei lá com tanta dificuldade, estudei tanto, fiz o Enem, passei. Como o Senhor quer que eu vou me mover lá? Será que é andando com uma fitinha com um copão para tomar cerveja pendurado do lado? Não, é levando a palavra do Senhor. Senhor, a escola que eu estou estudando, foi o Senhor que me proporcionou estar ali. Como o Senhor quer que eu vou me mover naquele lugar? São essas perguntas que nós precisamos fazer ao Senhor. E aí, eu termino nessa noite fazendo uma pergunta: o que é que tem hoje no seu cesto? Será que existem canções que você compôs e guardou no fundo lá da gaveta, porque você ouve outros cantores que estão aí estourando no mercado gospel, e você pensa: as minhas canções são simples demais? Será, querido, que você já não escreveu um livro todinho e guardou, porque você acha que vai dar poucas páginas, é simples demais? Será que talvez, querido, você não já compôs vários poemas? Eu fiquei maravilhado quando eu vi uma jovem vindo aqui, né, recitando um poema para Jesus, que a arte ela tem que ser redimida também. Ah, meu irmão, talvez tem tanta coisa guardada. Um dia o Espírito te tocou para mandar mensagem para uma pessoa, você digitou a mensagem todinha, e você ficou assim: ah, é coisa da minha cabeça. Foi lá e apagou. Ou então copiou, colocou lá no bloco de notas do celular e deixou lá para o dia que você tomar coragem você mandar. Talvez essa noite é a noite que o Senhor está te impulsionando. Tira o seu pão, tira o seu cesto da gaveta. Talvez o Senhor, Ele quer fazer de você um empreendedor, alguém que vai abrir uma empresa, e através dessa empresa muitas vidas vão ser abençoadas. Mas você está olhando apenas para o tanto de empresa que está falindo todo ano. Você está olhando apenas para a estatística que diz que boa parte das empresas não passa do segundo ano. Talvez o Senhor está te tocando para começar algo novo na vida da igreja, e você está pensando: eu não vou dar conta, é pouco, é simples.
Talvez o Senhor quer que você apenas ensine as irmãs, sei lá, a bordar, a pintar um pano de prato, a cozinhar, publicar o seu livro de receita. Entenda uma coisa, querido, não existe nada pequeno demais para Deus não fazer algo grande através daquilo. E tudo isso talvez está ali no seu cesto. Você está com vergonha de apresentar a Deus, você está com vergonha de trazer para o corpo, trazer para a mesa. Ele está dizendo o seguinte: apresenta, filho, hoje o seu cesto, e confie que Ele irá multiplicar no tempo oportuno, e vai fazer com que chegue até quem esteja precisando. Amém?